Muito obrigado. Muito obrigado, né, a Conecta, né, todo o pessoal que nos convidou. Esse evento ficou muito bacana. Nós vamos mostrar algumas das soluções da Buzztool. Acho que mais importante, né, é que a Buzztool ela é uma gama de soluções. A gente tem hoje 3 grandes verticais de solução. Então a gente fala de informação, então numa camada de planejamento, monitoramento de dados, inteligência de dados. A gente está trabalhando hoje em mais de 300 projetos, né, basicamente na América Latina, mas a gente está já com GTFS, alguns outros produtos também expandindo para todo mundo. Hoje nós somos o maior gerador de GTFS da América Latina, o principal fornecedor, por exemplo, da Google. Então, basicamente, esse é, né, o contexto Buzztool para entregar de ponta a ponta tudo relacionado a dados. Isso é um pouco do ecossistema que a gente vai mostrar. Então, esses são, não todos, a maior parte dos nossos produtos, como eles se conectam. Então, nessas 3 linhas de pensamento: planejamento e informação, monitoramento de dados e inteligência de dados. Exatamente tudo se inicia com o GTFS. Então, o editor de GTFS, que inclusive a gente convida todos a acompanharem amanhã, inclusive os presentes. Nós vamos fazer, não amanhã, né? Hoje, desculpa, hoje dia 5, nós vamos fazer o lançamento às 16 horas do nosso editor de GTFS gratuito para municípios, né? Para órgãos gestores, para poderem estar utilizando então esse padrão de dados, General Transport Feed Specification, que é exatamente o padrão dos dados de transporte e o dado planejado, né? Então, aonde são as rotas, aonde são os pontos, qual que é o quadro de horário, calendário, então todas essas informações. O GTFS, a gente passa a ter as informações do sistema. Com as informações do sistema, a gente consegue literalmente informar para o passageiro. A gente consegue disponibilizar essa informação, seja em infoponto, QR Code, de forma muito simplificada, mesmo que o passageiro, inclusive, não tenha o aplicativo. O aplicativo, então, seria o segundo produto, mas só mostrando que seria o infoponto, mesmo que não se tenha um aplicativo, a gente consegue escanear essa informação. E o que a gente faz? Aplicativo White Label. Então a gente tem um modelo de aplicativo, então uma engine, né, uma interface para os aplicativos que vai alimentar o aplicativo oficial. Então a gente não trabalha com um sistema proprietário, a gente disponibiliza para que o cliente então passe a ter o seu próprio aplicativo. Dando uns exemplos, né? Então a Metrocar, a gente fez o do ITP de Barcelona, então um aplicativo que foi utilizado pela comitiva da América Latina, que é um exemplo também de Campina Grande, na Paraíba, que utiliza, e o do evento, né, o do Connect Smart City. Eles fizeram um aplicativo com a cidade de São Paulo para poder utilizar os dados do transporte coletivo. Dentro desse contexto, então, ainda de informação, toda vez que a gente conecta informação, a gente acaba tendo um monitoramento de dados. Então a gente conecta os dados de GTFS, os dados de bilhetagem eletrônica do SBE e os dados de GPS, né, os dados de AVL. Então a gente vai acabar a gerar uma série de métricas, né, seja para o poder público, para operadores, para parceiros, que a gente acaba disponibilizando para ter as principais métricas do sistema. Demanda, quilometragem operacional, quantidade de veículos. Então, quando a gente fala do BI básico, nós estamos falando de informações básicas do sistema, como, por exemplo, onde está a velocidade, comprimento do viagem. A gente vai falar de planejado versus executado. Então, a gente vai conectar essas informações sem que, de fato, a gente gere essas informações. Nós somos uma plataforma integradora. Então, hoje a gente trabalha com todos os fornecedores de GPS, de bilhetagem eletrônica do Brasil, e não importa qual é o padrão de dados. A gente recebe o dado da forma que ele vier, a gente normaliza, arredonda tudo e consegue disponibilizar então para o cliente para trabalhar isso da melhor forma possível em todos os formatos. A gente também tem um BI avançado, que a gente acaba trabalhando alguns dados que a gente chama com maior inteligência, né? Origem e destino, sobe e desce, a gente vai ter segmentação do usuário, a gente vai ver algumas das informações, para trazer informações que elas são mais rebuscadas, vamos chamar assim, para que o cliente consiga tomar decisão, usar em plataformas, por exemplo, de otimização. A Optibus, a Gol, acaba consumindo essas informações e as ferramentas também de modelagem, para que a gente consiga otimizar, principalmente acelerar o processo, seja de pesquisa ou de tratamento de dados.
Segmentação do usuário, aí a gente tem duas ferramentas, não só de identificação do padrão do passageiro, mas principalmente para induzir depois a demanda. Então, dentro de segmentação, o que é isso? É identificar o perfil da demanda, exatamente o perfil da demanda. Então, nós vamos falar se o passageiro ele é cativo, se ele não é cativo, se ele tem rotina, se ele não tem rotina, se ele está em tendência de alta, se ele está em tendência de baixa, qual é o horário exatamente que ele utiliza, quais são as linhas que ele utiliza no sistema. Para quê? Para a gente conseguir fazer um olhar muito específico da estrutura da demanda e não simplesmente da estrutura da oferta. E aí, o que a gente faz depois que a gente identifica exatamente o perfil do usuário? A gente utiliza uma ferramenta de indução de demanda, a gente tem uma das verticais, a de inteligência, que é exatamente para induzir a demanda através de cashback, né, de um programa de fidelidade. Então, dando um exemplo de Belo Horizonte, né, um dos casos que a gente já fez, o passageiro, a gente identificando a sobe e desce do passageiro, identificando o padrão dele, ele poderia pegar qualquer uma das 3 linhas na sua origem e no seu destino. E exatamente com a plataforma de indução de demanda, a gente sugeria, através de missões, que caso ele fizesse um comportamento diferente do que o que ele já fazia, a gente retornava isso financeiramente, a gente retornava isso em dinheiro. Não só em linha, então espacialmente ele mudar o comportamento, uma linha que está mais vazia, uma linha que a gente tem um interesse de mudar o comportamento dela, mas também em horário. Então, às vezes ele pega aquela viagem de 18h10, a gente ia sugerir para ele pegar a viagem de 18h25, 18h30, 17h50, e aí a gente ia ter uma mudança de comportamento que fosse benéfica para o operacional e benéfica também para esse próprio passageiro, tá? Então aqui é o exemplo da plataforma, então exatamente desse caso que a gente já fez de Belo Horizonte com a identificação. Então a gente disparava para o usuário o desafio, ele aceitava ou não o desafio e a partir do momento que ele executava o desafio, né, e a gente faz todo o cruzamento e integração automatizada com a bilhetagem eletrônica, ele recebia o cashback. Então, a gente induzia um comportamento que fosse interessante para ele e para o operacional. E aqui a gente acabou medindo e os resultados de Belo Horizonte deram mais de 900% de ROI, comprovando que essa ferramenta de indução ela não vai servir só para o transporte coletivo, mas ela vai servir para várias funcionalidades num contexto, então, de mudança de uso, né? Uma indução de comportamento de uso. Publicidade, para mudança de linhas, para mudança principalmente de consumo. Eu quero trazer receita acessória de publicidade, então eu vou induzir ou eu vou sugerir ali para o passageiro, ele vai ser remunerado para isso, por exemplo, para ver publicidade. Então é uma das situações que a gente acaba de induzindo demanda. E aí dentro dessa indução de demanda, ela gera exatamente isso. Eu posso fazer pesquisa. Se eu tenho uma base de usuários, vou dar um exemplo, né? A pesquisa é muito cara. Vou fazer pesquisa. Pô, eu tenho uma base de usuários em determinado município que eu já estou abrangendo um percentual do usuário de transporte coletivo muito alto. Eu tenho cidades com 70 mil usuários no aplicativo, que o município às vezes tem um volume de passageiros que isso é uma fração muito relevante. Então eu posso disparar pesquisa de satisfação, posso fazer pesquisa direto para isso e remunerar o passageiro e ficando mais barato do que necessariamente fazer uma pesquisa de campo. Tá? E aí isso implica também em engajar colaborador. Eu posso fazer com que os funcionários, por exemplo, dos operadores, usando telemetria, que eles sejam remunerados, eles recebam cashback de acordo com o seu comportamento da telemetria. Eu posso fazer dentro, né, vou dar o exemplo da Riocar, né, um dos contratos que a gente tem com a Riocar, eles utilizam o cashback para engajar os colaboradores da própria Riocar, em vez de dar bônus para os seus funcionários. Então tem diversas possibilidades dentro desse contexto, então, do programa de fidelidade e esse entendimento de uso de todas as plataformas. E aí, obviamente, esses dados eles podem ser disponibilizados para modelagem, para consultoria. A gente já tem algumas parcerias que a gente disponibiliza os dados tratados para consultoria, para os parceiros tecnológicos, Gol, Google, Optibus, Maior e assim sucessivamente. Entendendo o comportamento, então entendendo o comportamento de todos esses passageiros, a gente falou de induzir demanda e a gente fala também de transporte sob demanda. Então, transporte compartilhado sob demanda, ele tem um seu potencial muito em relação ao comportamento do passageiro. Qual é o potencial que a gente tem?
qual que é a distância média percorrida daquele passageiro, que momento que ele utiliza. O transporte sob demanda, ele pode servir como alimentador, first mile, last mile, ele pode ele ser complementar à rede, ele pode ser substituição à rede, por exemplo, de longa distância e que tem uma deficiência muito alta, né, em termos de oferta e demanda. Então ele acaba você identificando a partir da espacialização desses dados, que eles podem ser cruzados com essa segmentação do usuário. Então, né, eu vou pular aqui que o videozinho é maior, mas esses são alguns dos produtos que a gente tem dentro do contexto Bus2. Tudo nasce, obviamente, com o GTFS, com o aplicativo e com o entendimento dos dados. Então, para a gente, é muito importante a base do transporte, a base das informações. Então, a gente convida, né, a todos de novo para o lançamento do que a gente acha que vai ser um marco nacional da plataforma de GTFS e fica aí à disposição para as perguntas e para questionamentos. Os nossos agradecimentos ao Gustavo Balieiro, da Bus2. Se tiver alguma pergunta, esse é o momento para fazer a pergunta ao Gustavo. Tem alguma pergunta, por favor? Fica à vontade. Gustavo, parabéns pela apresentação. Queria entender como é que você faz o cálculo sobe e desce, que você apresentou aí para a gente. Então, sobe e desce a gente usa 3 metodologias. A primeira, a mais convencional e a tradicional, é o encadeamento de viagem. Então, a gente acaba utilizando entre 40% e 60% da amostra por encadeamento de viagem. A gente adiciona uma segunda camada, que é viagem virtual, e a terceira camada é viagem espelho. Então, com as três técnicas, a gente soma isso, e aí computação em nuvem, obviamente, machine learning, para a gente determinar qual é a maior probabilidade de desce para 100% do sobe. Então a gente vai ter 100% do sobe com um critério de desce. E aí a gente consegue reconstruir então a sobe e desce para todas as viagens e aí ter o padrão de sobe e desce, seja do mês, seja do dia e assim sucessivamente. Nós estamos usando exatamente esse dado de sobe e desce agora. A gente está no processo final, a gente já tem um modelo de imagens que consegue fazer a ocupação e o sobe através de imagens. A gente está usando exatamente em tempo real os dados de câmera para calibrar a sobe e desce histórica e informar para o aplicativo. Que aí no aplicativo a gente vai ter qual é a ocupação para o passageiro. Então, está lotado, tem vazio, quanto que está de ocupação. E aí esse é o objetivo, né? Que o passageiro tenha a melhor informação possível. Muito bem. Mais alguma pergunta? Nós temos ainda um tempinho, Gustavo, se você quiser fazer alguma outra consideração, uma consideração final, senão a gente já passa para o encerramento e eu convido a todos para visitar lá o stand da Bus2. Não, só agradecer mesmo a oportunidade. Eu acho que, como nós acreditamos, né, que transporte é muito pela base, convidar novamente para o lançamento do editor às 16 horas, vai ser no palco 12. Nós acreditamos que massificar o uso do GTFS vai ajudar não só prefeituras, operadores e principalmente, né, toda a comunidade do transporte a ter acesso às informações, ter informação para o usuário, que ele consiga utilizar o transporte da melhor forma. Então, a massificação dessa plataforma vai ajudar, acho que toda a cadeia produtiva aí a ter uma melhor mobilidade, melhores soluções, inclusive. Perfeito. Mais uma vez, nossos parabéns aí à Bus2 pelas soluções apresentadas aqui no Connect Smart Cities e aqui na nossa Arena Soluções. Nós queríamos agradecer a participação de todos os palestrantes que nos acompanharam aqui neste momento, na parte da manhã, nesse segundo dia do Connect Smart Cities, e lembrar que as discussões do tema não se encerram por aqui. Aproveitem para fazer parte da comunidade Connect Smart Cities no WhatsApp e continuar as discussões desse tema em um dos mais de 20 grupos exclusivos que reúnem os principais especialistas do ecossistema. O acesso é feito pelo e-mail recebido após a inscrição do evento. Convidamos a todos para visitar os lounges dos nossos parceiros, inclusive da Bus2, né? Aproveitem para conhecer a lojinha da nossa plataforma do Connect Smart Cities. Lá você encontra itens que remetem aos propósitos da transformação de cidades inteligentes, mobilidade urbana, tecnologia e pode levá-los para o seu dia a dia, além de participar de promoções exclusivas. A plataforma Connect Smart Cities conta com um aplicativo exclusivo de mobilidade urbana. Acesse o QR Code
no verso de sua credencial e tenha informações atualizadas de trânsito e transporte. Não deixem de acessar a programação completa e os palestrantes confirmados dos demais palcos através do aplicativo. São mais de 300... minha folha enroscou. 300 palestrantes distribuídos nos 12 palcos desta edição do Connect Smart Cities. Voltamos após a pausa do almoço, pontualmente às 14 horas, com mais da Arena Soluções. Até já!